Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente segue adiante na nossa jornada conhecendo Blades in the Dark, livrão que vocês escolheram aqui através da enquete para a gente explorar capítulo a capítulo. Então já começamos a nossa missão sempre com o objetivo de tentar identificar o que for mais importante para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você chegou agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Blades, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que vai reunir todo o nosso material a respeito desse jogo. E depois, se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, já tá curtindo aqui a nossa série, sabe que estamos no capítulo 1 do livro e vamos permanecer, acho que um bom tempo nele, porque são capítulos extensos, né? Mas a partir de hoje a gente já vai começar a conhecer um pouquinho sobre o sistema, né? Sobre as regras gerais aqui do Blades in the Dark. Então, o primeiro tópico que o livro vai abordar é o que ele chama aqui de a conversa. Eu vou ler só um trechinho aqui pra gente poder avançar. Então, olha só. Segundo, né, o Blades in the Dark, ninguém comanda a história. Ela é o produto da situação apresentada pelo mestre, as ações tomadas pelos personagens, os resultados das mecânicas e as suas consequências. A história emerge do choque imprevisível de todos esses elementos. Você joga para descobrir como a história vai ser. Aqui, só tentando resumir a ideia, né? Porque ele começa falando que todo o RPG é aquela conversa entre o mestre, os jogadores e tal, esse tipo de coisa. Só que no final das contas ele vem com esse parágrafo aqui que eu li para vocês. Ou seja, segundo a visão que o livro quer passar, a história deve emergir ali e ser construída, a gente falou isso, salvo engano, no vídeo anterior, em conjunto, pelo narrador e pelos jogadores. Ou seja, vocês todos vão jogar para descobrir o que acontece. Você vai ter ali situações, né, que serão apresentadas, mas o resultado delas é completamente imprevisível, porque vai ser a soma, né, da situação em si, com as escolhas dos jogadores e o resultado das jogadas de dados e suas consequências. Então a ideia é justamente você chegar e ser surpreendido sempre, tanto o narrador quanto os jogadores. Seguindo adiante, um outro ponto que eu acho interessante para destacar aqui com vocês é a rolagem de dados. Aqui ele vai dar o esqueleto do funcionamento básico, né, do sistema. Primeiro, o Blades in the Dark ele utiliza D6, dados de 6 lados. E como é que vai funcionar aqui, regra geral? Você vai jogar vários dados, vários D6. Então, a quantidade de pontos que você tiver numa determinada característica vai significar a quantidade de dados que você vai jogar. Mas apesar de você jogar vários dados, só vai valer um deles, ou seja, aquele que tiver o resultado mais alto. Você tem várias chances jogando vários dados, mas no final das contas vai ser considerado, para definir se você foi bem sucedido ou não, apenas o dado que tiver o valor mais alto. E como é que é feita essa definição? O 6, o valor mais alto, significa um sucesso completo, você conseguiu fazer aquilo que você queria. E se você, por acaso, jogando vários dados, conseguir múltiplos números 6, isso vai melhorando a qualidade do seu sucesso. Você vai tendo ali vantagens adicionais naquela sua ação que já foi bem sucedida. Se você tirar 4 ou 5, é o que o livro chama de sucesso parcial. Você basicamente conseguiu fazer o que você queria, mas tem alguma consequência que você vai ter que lidar. É um sucesso parcial, né, como o nome diz, mas é um sucesso com uma consequência, é um sucesso com algo a mais. Vamos chamar assim. E se você tirar, se o número mais alto, né, for de 1 a 3, isso significa um resultado ruim, uma falha, uma complicação. Você não conseguiu fazer o que você queria e ainda alguma coisa deu errado. Ou, dependendo da interpretação, né, você até conseguiu fazer o que você queria, mas o resultado foi algo pior ou algo ruim. Enfim, está aberto aqui a interpretação. E só para a gente fechar essa parte de regrinhas, tem ainda a possibilidade de você querer fazer alguma coisa que você não tem pontinhos ali, né, que você não tem perícia necessária ou alguma coisa assim. Você pode tentar do mesmo jeito? Pode. Nesse caso específico, se você não jogaria nenhum dado, se você teria 0 dados para jogar, qual é a alternativa que o sistema lhe fornece? Você vai jogar 2 dados e vai ficar com o pior resultado. Ou seja, é uma ação reservada mesmo para momentos de desespero. Na sequência, depois dele explicar como é que funciona mais ou menos o sistema, o livro vem trazendo aqui o que ele chama de tipos de jogadas. Então, no Blades in the Dark, existem 4 tipos de jogadas. As jogadas de ação, né, ou como ele chama aqui, rolagem de ação, rolagem de folga, rolagem de sorte e rolagem de resistência. É o teste, é a jogada que ele categoriza nesses 4 tipos. E só para chamar a atenção para um detalhe, que eu até esqueci de mencionar no vídeo anterior, mas assim, todos esses tópicos que eu estou abordando aqui e que eu abordei no vídeo anterior, aqui no livro ele sempre remete para uma página ou para um capítulo futuro. Ou seja, aqui a gente está tendo só um panorama geral. Tudo que eu estou falando aqui inicialmente vai ser abordado com mais detalhes
mais pra frente no livro, beleza? Então só vão guardando aí essas ideias iniciais, porque depois a gente vai provavelmente descer em mais detalhes a respeito de cada uma delas. Então olha só, nessa questão dos tipos de jogadas, o que ele descreve aqui inicialmente como sendo uma jogada de ação? É o que eu imagino até agora, né, o tipo de jogada mais frequente que você vai fazer enquanto você está ali cumprindo a missão. Por quê? É sempre que envolver realizar algo que é difícil ou algo que é perigoso. Ou seja, naquela visão mais clássica, mais básica do RPG, tudo aquilo que existe uma dúvida razoável se o seu personagem vai conseguir fazer ou não. Ou tudo aquilo que for dramaticamente interessante, deixar o cargo da sorte, né, no caso dos dados, se ele vai ser bem sucedido ou não. Então, basicamente, essa é a descrição da jogada de ação. A rolagem de folga, o que é isso? Eu falei no vídeo anterior que o livro, ele tipo descreve ali, né, organiza o jogo ou a sessão em fases. Então tem a fase lá do golpe ou da missão, alguma coisa assim, e tem a fase de folga. Segundo o livro coloca aqui, a fase de folga, ela é tipo, depois que você conseguiu, né, de alguma maneira, né, seja bem sucedido ou mal sucedido, da vez que terminou o golpe, você entra nessa fase de folga. E segundo o livro coloca aqui, seria um período, né, que vocês vão desfrutar de uma relativa segurança, mas vocês vão fazer uma jogada de dados, pelo que eu estou entendendo até agora, para determinar as consequências, né, do golpe. Ou seja, se vocês chamaram muita atenção, se vocês ficaram mais conhecidos ou menos conhecidos, eu estou supondo que é algo nesse sentido, tá? A gente vai, como eu falei, explorar isso com mais detalhes futuramente no livro. O terceiro tipo de jogada que ele coloca aqui é a rolagem de sorte, ou teste de sorte. Aqui ele diz que isso é da competência do narrador, da pessoa que estiver mestrando. E ele dá alguns exemplos aqui, mas basicamente é quando o narrador quer colocar o fator sorte ali no jogo. Nem ele sabe, então vamos deixar a sorte decidir. Então, exemplos que ele dá aqui. Olha só, o mestre pode fazer uma rolagem de sorte para deixar uma decisão a cargo do acaso. Aí os exemplos. O quanto esse personagem do mestre é leal aos jogadores. Posso jogar lá, sei lá, par, ele é muito leal, ímpar, ele não é leal, ou alguma coisa assim. Quão longe essa praga se espalha pela cidade? Quanta evidência você consegue queimar antes dos casacas azuis derrubarem a porta? Ou seja, questões mais simples ali, pontuais, que você pode deixar a cargo da sorte. Par, você consegue queimar tudo, por exemplo. Ímpar, não, eles te pegam, ainda tem alguma evidência ali na sua mão. Enfim, vai depender da situação que estiver sendo descrita ali na narrativa do jogo. E por fim, o último teste que ele coloca aqui é o teste, a rolagem, a jogada de resistência. Aqui, basicamente, como o próprio nome já indica, você vai resistir a alguma coisa. Mas descendo um pouquinho nos detalhes do jogo, segundo o texto que está aqui, você consegue, através dessa jogada de resistência, basicamente evitar ou reduzir a quantidade de estresse que você acumularia. O estresse é uma característica do jogo, ele vai ter consequências mecânicas, e a gente vai explorar e vai falar um pouquinho dele ainda no vídeo de hoje. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter, olha, o tópico que fala justamente da estrutura do jogo. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de informação a respeito dessas fases que eu estou mencionando aqui, né? Mas o livro continua remetendo a capítulos futuros para mais detalhes. Mas só para a gente começar a consolidar aqui o conhecimento, o que ele coloca aqui como estrutura do jogo? Seriam essas fases, essas 4 fases que ele até coloca aqui numa representação mais visual. Então, só para a gente ter uma ideia geral, o que seria? O primeiro momento, né, seria o jogo livre. O que isso envolve? Cenas entre os personagens, ações e consequências dessas cenas, levantar informação e, basicamente, escolher um alvo e escolher um plano. Se a ideia aqui é você movimentar, né, e melhorar a condição do seu bando de criminosos, você precisa fazer aquelas missões, aqueles golpes, aquele tipo de atividade que a gente mencionou já aqui. Então, a ideia geral é que o grupo, primeiramente, se ambiente ali com os personagens, planeje e escolha o que eles vão fazer e como eles vão fazer. Aí a gente passaria para a fase seguinte, que ele chama aqui de rolagem de abertura, que basicamente é a situação inicial. A gente vai começar a executar o nosso plano, o nosso golpe a partir de agora. E aí começou a missão do jogo, né? A missão principal daquela sessão, vamos chamar assim. E aí, o desenrolar dessa missão, todas as coisas que vão acontecer, os imprevistos, os inimigos que vão ser, os inimigos e obstáculos que vão precisar ser superados, isso tudo está aqui nessa fase do golpe, né? Que ele fala aqui, olha, ações e consequências e flashbacks, que são uma mecânica de jogo também que a gente vai ver mais pra frente. E por fim, depois que essa fase do golpe se encerrar, sendo os personagens bem-sucedidos ou não, seria esse momento que o livro chama aqui, olha, de folga, que vai envolver o quê, basicamente? Recompensa, atenção e desavenças, as atividades de folga e o retorno ao jogo livre. Ou seja, pela estrutura básica que o livro apresenta, esse retorno ao jogo livre já seria a próxima sessão com o próximo golpe. Tá? Então, basicamente é isso.
entender a situação, escolher o que vocês vão fazer, iniciar o cumprimento da missão, né, o desenrolar todo ali da missão, né, tudo que vocês vão de fato fazer ali, conseguir dificuldades e tal, e depois nessa folga seriam as consequências. Em linhas bem gerais, bem simples, a ideia é essa, mas a gente, claro, vai ver mais informações a respeito disso tudo ao longo do livro. Avançando aqui no capítulo, o próximo tópico já entra aqui numa parte mais prática de sistema, de regrinhas, né? Então a gente vai começar a falar um pouco aqui, olha, sobre a questão das ações e atributos. O livro começa falando basicamente dos valores de ação. O que é isso? Segundo o sistema, né, o jogo ele vai ter aqui basicamente 12 ações diferentes, tá? Que os personagens dos jogadores podem usar para superar os obstáculos. Quais são essas ações? Elas são adulterar, brigar, caçar, comandar, convencer, detonar, esgueirar, estudar, manejar, sintonizar, socializar e sondar. Aqui, ele não vai descrever em detalhes o que faz cada uma dessas ações. Algumas a gente consegue ter uma ideia logo de cara, outras talvez precise de uma explicação um pouquinho mais detalhada. Mas o que ele traz de informação para a gente aqui é o seguinte: em cada uma dessas ações você vai ter um valor de pontos, né, que vai variar aí entre 0 e 4. Esse número vai representar a quantidade de dados que você vai usar quando for desempenhar esta bendita ação. Então, se você tem uma ação, sei lá, comandar aqui no valor de 2, quando você for usá-la, você vai jogar 2 dados de 6 lados, lembrando que vai valer aquele que tiver o resultado mais alto. Basicamente é isso, tá? Então, ele fala dessa questão das ações, né, desses valores. Ele fala também um pouquinho aqui sobre a rolagem, né, a jogada de ação, que a gente até comentou ainda agora, mas aqui ele vai colocar mais um tempero na história, que eu vou ler só as informações básicas, porque vocês já sabem, eles estão só dando um gostinho aqui pra gente, né, pra explorar isso tudo mais pra frente. Mas ele coloca aqui nesse momento, olha, que a jogada de ação, de novo, só pra relembrar, ela vai envolver ali algo potencialmente perigoso ou complicado que o personagem tem que resolver. Além disso, ele tem um negócio que ele chama aqui de posição. Olha, a posição do personagem ao realizar a ação indica os possíveis resultados. E aí ele vai dizer aqui que existem 3 posições. Quais são elas? Controlada, arriscada e desesperada. Basicamente, a gente vai ter aqui, olha, posição controlada, arrisca consequências menores. Posição desesperada, podem ser bem mais graves as consequências, né? E por fim, a posição arriscada é um meio termo, considerado padrão para a maior parte das ações. Isso aí, eu imagino que seja, né, pela uma ideia geral inicial, é a quantidade de risco que você está envolvido. Então, se você vai utilizar o que ele chama aqui de posição controlada, a consequência é menor, mas de repente o efeito que você consegue causar é menor, porque você está mais preocupado em se proteger, por exemplo. Tá? A desesperada é aquele tudo ou nada, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Você pode conseguir um efeito muito grande, ou você pode se ferrar completamente. E essa arriscada seria o meio termo aqui. Eu vou tentar conseguir um efeito que resolva a minha situação, mas tomando o máximo de cuidado possível. É a primeira interpretação que eu estou fazendo. Como sempre, a gente vai descobrir mais na frente lá no livro. Na sequência, ele vai falar aqui também, olha, da questão dos atributos. Também uma coisa bem curtinha, bem básica, tá? Então, ele vai dizer aqui, basicamente, que a gente tem 3 atributos no Blades in the Dark, que são esperteza, valentia e convicção, e os valores também vão variar ali entre 0 e 4. Então, basicamente, você vai ter ali, você vai pegar o valor que você tem no atributo, o valor que você tem na ação que você quer desempenhar, somar, e essa vai ser a quantidade de dados que você vai jogar, sendo que, lembrando mais uma vez, só vale o dado que tiver um número mais alto. Esse vai ser o resultado da sua jogada. Outra coisa que ele já coloca aqui pra gente, na sequência, que ele vai falar aqui da rolagem de resistência. Então, basicamente, essa rolagem de resistência, ela vai servir para resistir a algum tipo de perigo. E você vai utilizar para essa jogada justamente o valor do atributo. Então, pelo que eu estou entendendo até agora, você vai utilizar o atributo isoladamente como um valor para a jogada de resistência, e você vai usar atributo mais o valor da ação para desempenhar ali as suas rolagens de ação, né, as suas jogadas perigosas ou alguma coisa mais ou menos nessa linha. Um detalhe que eu acho interessante de mostrar para vocês, só a título de organização, é o seguinte: ele coloca aqui, olha, os atributos, né, e as ações já organizados como aparece na ficha, imagino eu. Só que o detalhe é o seguinte: ele coloca aqui, olha, por exemplo, aqui em cima, o atributo esperteza, e aqui as ações. Eu só tenho uma bolinha aqui. O que significa isso? Eu tenho um de esperteza, porque o atributo vai ser definido por essa primeira coluna aqui, deixa eu até tirar minha mão para aparecer melhor, por essa primeira coluna aqui, e o que eu tiver para cá é o que vale como valor da ação. Então, olha aqui,
Por exemplo, no segundo aqui, valentia, eu tenho 2 bolinhas aqui nessa primeira coluna, então eu tenho valentia 2, e eu tenho esgueirar 1 e brigar 2. Parece confuso no início, mas você prestando um pouquinho de atenção, dá para entender e faz sentido. Então, a ideia básica é, quanto mais pontos você tiver de atributo, mais diversificadas vão ser as suas ações, porque você vai ter ali, olha, distribuindo os pontos na vertical e as ações na horizontal. Então vai ser o cruzamento dessas 2 linhas, vamos chamar assim, que vai definir quanto você tem de atributo aqui na vertical e somando quanto você tem de ação na horizontal. De novo, parece esquisito, mas olhando aqui, e o livro vai destrinchando esses exemplos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Talvez eu que não esteja conseguindo ser claro o suficiente. Seguindo adiante para o nosso próximo tópico aqui, vamos falar um pouquinho de estresse e trauma, tá? O livro coloca aqui que o estresse seria uma mistura de sorte com determinação. E basicamente, toda vez que o seu personagem ganha pontos de estresse, isso significa que esses pontos evitaram que ele sofresse uma consequência indesejada. Basicamente, quando você falha, né, quando você faz um teste, melhor dizendo, de resistência, isso vai determinar a quantidade de estresse sofrido para evitar a consequência negativa. Então é como se o estresse, pelo que eu estou entendendo aqui, ele funciona como o sucesso, entre aspas, num teste de resistência. Você ganhou o estresse, mas você evitou uma consequência pior, que seria sofrer o resultado daquilo que gerou o seu teste de resistência. Estou entendendo dessa forma, tá? Esse é o funcionamento básico, mas o teste de resistência não é a única fonte para que o seu personagem ganhe estresse. Existem outras coisas no jogo que podem levar a essa mesma consequência. E ele já coloca aqui, olha, um outro exemplo, que é o que ele chama de esforço extra. Como é que vai funcionar aqui no caso do esforço extra? Como ele é uma mistura de sorte, né, que eu estou entendendo como que você usou para evitar o efeito, né, do teste de resistência, a determinação é o que se encaixaria aqui nesse esforço extra. Por quê? Você vai ganhar, segundo o livro, 2 pontos de estresse, né, e você vai ter um benefício na sua jogada, ou seja, você vai ter direito de jogar um dado a mais, um D6 a mais no seu teste. Ou seja, isso vai melhorar a sua chance. E existem outras possibilidades. Você pode ganhar esse dado extra, você pode aumentar o nível do efeito que você estava querendo alcançar ali, ganhando ponto de estresse, e você pode também fazer uma ação quando o seu personagem estiver incapacitado. Ou seja, em uma situação que normalmente você não conseguiria agir, você pode, ganhando 2 pontos de estresse, fazer uma ação. Então, basicamente, isso é o que está envolvido na questão do esforço extra. E aqui só um detalhe, uma dica que o livro dá, né, para a gente fechar esse tópico e avançar para o próximo, é o seguinte: ele chama a atenção para uma minúcia do sistema. Tá? Ele coloca aqui, olha, não esqueça dessa questão do esforço extra. Ele diz que muitos jogadores esquecem isso e acabam desprezando essa possibilidade. Mas aí ele chama a atenção para o seguinte exemplo. Eu falei no início desse vídeo aqui, naquelas regras básicas do sistema, que se você não tiver nenhuma característica para fazer aquela ação, você vai jogar 2 dados e ficar com o pior resultado. O livro chama a atenção de que esse estilo de jogo é pior do que se, na mesma situação, você fizer esse esforço extra e ganhar um dado que seja um só para jogar. Por quê? Lembra que aqui não interessa a quantidade de dados que você vai jogar, vai valer o que tiver o melhor resultado. Então, com um dado, você ainda tem uma boa chance de ser bem sucedido em qualquer tipo de ação, ainda que parcialmente. Se a gente considerar o sucesso parcial e o sucesso completo, você tem 50% de chance de ser bem sucedido de alguma forma jogando um dado só. Então isso é melhor do que você tem, não tenho nenhuma característica, vou jogar 2 dados e vou ficar com o pior resultado. Essa jogada é pior do que você gastar esses pontos, né, ganhar esses pontos de estresse, se você tiver condição, claro, e trocá-los por um dado só, as suas chances de ser bem sucedido serão melhores. Mas claro que nem tudo são flores, né? Você já deve estar pensando aí em estourar, ganhar todos os pontos de estresse possível para trocar por dados extras, enfim, mas claro que isso tem uma consequência, né? E aqui a gente vai entrar no último ponto que a gente vai abordar nesse vídeo, que é justamente a questão do trauma. O trauma, ele entra em cena no jogo quando você esgota a quantidade de pontos de estresse que você consegue suportar, vamos chamar assim, né? Quando você atinge o seu nível máximo de estresse, você ganha automaticamente uma condição de trauma. E aviso logo que esses traumas, eles são permanentes, tá? O livro traz aqui uma lista, né, que acredito que não seja exaustiva também, mas ele já traz aqui algumas ideias básicas de traumas. E isso aí você vai escolher, né, você, jogador, ou que tiver mais relacionado ali com a situação que estiver rolando, você vai decidir qual é a sua condição de trauma e você vai, a partir desse ponto, ter ela para sempre. Mas também nem tudo é só desvantagem. Caso você
jogue, né, interprete ali a sua condição de trauma, o que provavelmente vai trazer situações desfavoráveis para o personagem, mas se você fizer isso, se você fizer esse esforço, você tem chance de ganhar mais pontos de experiência por conta disso, tá? E também, para fechar a parte mecânica, depois eu vou exemplificar aqui alguns desses traumas, se o seu personagem acumular 4 traumas, aí significa que ele está fora de jogo. Ou que ele perdeu completamente a razão, ou que ele morreu, ou que ele precisa se aposentar, alguma coisa assim. Esse é o limite para o personagem se tornar um personagem não jogável. 4 traumas é o limite. Para a gente seguir adiante e encerrar o conteúdo de hoje, alguns exemplos só dos traumas. Tem aqui, por exemplo, assombrado. Você se perde constantemente em devaneios, revivendo horrores do passado, recebendo visões. Né? Coração mole. Você perde a sua dureza, tornando-se sentimental, passivo, gentil. Obcecado. Você é fascinado por algo, uma atividade, uma pessoa, uma ideologia, etc. Então, são só alguns exemplos. E lembrando, cada vez que você cede, cada vez que você interpreta para a sua condição de trauma, você tem possibilidade de ganhar pontos extras. Então, assim, é uma vantagem e uma desvantagem, mas com certeza, no final das contas, é algo que torna o personagem mais interessante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo sobre Blades in the Dark. Espero que vocês estejam curtindo, né? Conhecer um pouquinho melhor o sistema. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário. Quem quiser seguir na jornada com a gente, não esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho. No próximo vídeo a gente continua no capítulo 1. Ainda tem muitas mecânicas, muitas regrinhas pra gente dar aquela famosa passada geral. Então aguardo vocês. A gente vai se encontrando na próxima resenha.